Pessoal, boa tarde. Vamos tratar agora sobre o crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal. O objeto material da proteção, quer dizer, o bem jurídico que se procura tutelar, através do crime de associação criminosa, é a paz pública, né? Quer dizer, o sentimento de tranquilidade da sociedade, da coletividade como um todo. A tipicidade objetiva ela está assim delineada. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. E aí o parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade, se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então vamos aí por partes. No caput, a forma simples do delito prevê associarem-se como núcleo, né? O verbo nuclear, associarem-se. Quer dizer, pessoas que unem esforços, que agregam-se, que somam-se entre si, né? Com o fim específico de cometerem crimes, devendo ser 3 ou mais pessoas, 3 ou mais. Então, 3, 4, 5. Não há associação criminosa do 288 com 2 pessoas, é preciso no mínimo 3. E essa associação criminosa ela tem que ter a finalidade específica de cometer crimes. Primeiro, não é para cometer um crime. A palavra crimes ela aparece no plural, então não é para a prática de um único fato ilícito. Eles têm que se associarem, essas 3 ou mais pessoas, para a prática de mais de um fato ilícito. O propósito tem que ser o cometimento de crimes e crimes indeterminados. Não há ainda no momento associativo um planejamento específico. O que eles querem, na verdade, que eles pretendem, os associados para a prática do crime, é a prática, que aquele elo associativo estabelecido se dê com o propósito de sair praticando crimes, sempre mais de um crime, como eu disse. Tá? Neste caso, a pena é de 1 a 3 anos de reclusão, no caput do artigo, e o parágrafo único, então, prevê 2 hipóteses de majoração essa que vai gerar até mais 1/2, mais metade da pena, na terceira fase da dosimetria. Primeiro, se a associação for armada, né? Se a associação utilizar para a prática desses crimes, né, que se pretenda, se lance mão de armas. Normalmente armas de fogo, mas não há necessidade que sejam armas de fogo. Qualquer tipo de armamento, mesmo que não seja tratado lá como armamento de fogo, embora nós saibamos que mais usualmente o armamento utilizado por associações criminosas é, de fato, armamento de fogo. Então, se a associação for armada, primeira majorante, ou se a associação tiver a participação de criança ou adolescente. Criança, segundo o ECA, é o ser humano de 0 a 11 anos completos. E o adolescente é o ser humano de 12 a 17 anos completos. A 0 hora do dia que a pessoa completa 18 anos, então ela se torna imputável para fins penais, perdendo então a sua condição jurídica de adolescente. Tá? Então, se tiver a participação de alguém entre 0 e 17 anos completos, essa associação criminosa terá, e os seus envolvidos terão mais metade de pena na terceira fase da dosimetria. A tipicidade subjetiva da associação criminosa, necessária para a associação criminosa, envolve a necessidade de dolo específico. Quando o legislador diz para o fim específico de cometer crimes, ele está dizendo aí, então,
qual é a especificação dolosa que esse elo associativo estabelecido entre os sujeitos associados tem que existir. O que tem que existir? Quer dizer, é essa finalidade específica de cometer crimes. Então, o tipo subjetivo, nesse caso, do artigo 288, ele requer a existência de dolo específico. Os sujeitos ativos, primeiro o sujeito ativo ou sujeitos ativos, né, já que se trata de um crime plurissubjetivo, então os sujeitos ativos podem ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo é a coletividade, né? O que está sendo protegido aqui é a paz pública, a tranquilidade geral das pessoas. Então, quando ocorre uma associação criminosa, o que se afeta, pelo menos potencialmente, é esse sentimento de tranquilidade, portanto, a coletividade como um todo. O momento consumativo do crime do artigo 288 se dá quando a associação ela é realizada, aquele momento em que se estabelece o vínculo, o elo associativo entre os seus integrantes. E uma coisa importante, não é necessário que qualquer crime venha de fato a ser praticado pela associação. Basta que ocorra o elo associativo, né, com o propósito de cometer crimes. Se eles serão ou não realizados depois, essa é outra questão que tem que ser analisada no momento posterior. O momento consumativo do crime de associação se dá no momento em que os sujeitos eles estabelecem esse vínculo, esse elo, essa ligação associativa entre si, desde que, evidentemente, seja com o propósito de praticar crimes. Se depois, de fato, vierem a praticar os crimes planejados e tudo mais, aí nós teremos aí, quanto ao crime de associação, o mero exaurimento, porque a consumação já se deu lá atrás, quando o elo associativo foi firmado. A tentativa, ela é um pouco controversa, no cabimento dela, é um pouco controverso quanto ao artigo 288. Existe parte da doutrina que entende que só é possível você estabelecer um elo associativo em um determinado momento. E que nesse contexto, então, tudo que estaria antes, né, a procura por parceiros, a comunicação entre eles, aquelas comunicações prévias antes de se firmar propriamente o elo, isso estaria no campo dos atos preparatórios e seriam impuníveis para a parte da doutrina, que então enxerga na associação como única forma de prática da associação, a prática através de unissubsistência. Mas outra parte da doutrina, aceita a forma plurissubsistente, dizendo que pode haver um encadeamento sequencial de atos entre o início da execução e o momento consumativo, e que aí, nesta hipótese, então, quando você obsta a execução nesse curso, dentro dessa feição de plurissubsistência, quando você obsta a execução nesse meio tempo, você estaria diante, então, de uma hipótese de tentativa. A ação penal ela é pública incondicionada, ou seja, não há necessidade de representação ou de qualquer condição de procedibilidade. O Ministério Público, então, ele, tendo prova do crime e indícios suficientes da autoria, já é o que basta para o oferecimento da denúncia. Algumas considerações adicionais. Primeiro, a associação criminosa, o crime do artigo 288, ele é considerado um crime plurissubjetivo. Crimes plurissubjetivos, para quem não lembra, são aqueles crimes que demandam obrigatoriamente a atuação de mais de um sujeito. Uma pessoa sozinha não consegue praticá-los. Então, evidentemente que uma associação criminosa, e no caso, dentro da tipologia estabelecida pelo artigo 288, é preciso que pelo menos 3 sujeitos tomem parte na formação do elo associativo. Então, ele é um crime plurissubjetivo porque demanda pelo menos a participação, neste caso, de 3 sujeitos.
Ele é um crime de perigo comum e abstrato, ou seja, o perigo ele já é presumido pela própria lei. O Ministério Público não precisa provar qualquer situação concreta de perigo produzida pela associação criminosa, porque esse perigo, uma vez que ele seja considerado abstrato, ele decorre de uma presunção da própria lei. O elo associativo que é necessário, ele se corporifica, quer dizer, ele se traduz pela pretensão de estabilidade, de permanência entre os seus membros. Tá? Quando nós falamos em ser necessário estabelecer-se um elo associativo, estamos falando um elo que preveja uma certa estabilidade, uma certa pretensão de permanência daquele grupo atuando junto na prática de crimes. Se por acaso não houver o elo associativo e esse grupo praticar um crime ou até mais de um crime, mas sem esse elo associativo, quer dizer, sem essa pretensão de estabilidade e permanência, o que nós teremos daí será concurso de agentes, o concurso de agentes normal lá do artigo 29 caput do Código Penal. Há que fazer algumas distinções importantes e eu destaco aqui duas. A primeira delas é a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, do crime de associação para o tráfico, lá do artigo 35 da Lei 11.343, que é a nossa atual lei de drogas desde 2006. Não pode se confundir os dois crimes. No artigo 35 lá da Lei de Drogas, primeiro é possível, segundo o 35, uma associação de apenas duas pessoas. No 288 do Código Penal, nós precisamos no mínimo 3. Mas a associação para o tráfico já pode ser reconhecida a partir da criação do elo associativo entre duas pessoas. Dali para cima, claro. Então, o mínimo aqui no 288 é 3 pessoas e lá no 35 da Lei de Drogas é um mínimo de 2 pessoas. Essa é uma diferença. E o outro ponto, vamos imaginar que tenhamos uma associação de 3, 4 pessoas para fins de tráfico de drogas, qual que vai ser o crime que vai incidir, o do 288 ou do 35 da Lei de Drogas? Pelo princípio da especialidade, como aquele é mais específico do que este, né? Este então tem um comportamento genérico em relação àquele, aplicando-se então o princípio da especialidade nos casos em que temos 3 ou mais pessoas associadas para o tráfico de drogas, então se aplica daí o artigo 35 da Lei 11.343 e, por consequência, deixa de se aplicar o artigo 288 do Código Penal. Uma outra questão importante diz respeito à diferença entre associação criminosa do artigo 288 do Código Penal e a organização criminosa prevista lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850. Essa lei é uma lei de 2013. Tá? O que diz lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então vejam que tem um conceito muito fechado, muito próprio para nós reconhecermos uma organização criminosa, que é um conceito bem mais restrito do que este que aparece no artigo 288 do Código Penal. Então eu tabulei aqui 4 diferenças básicas para a gente entender bem quando nós estamos diante de uma mera associação criminosa ou quando nós já estamos, se for o caso, diante de uma organização criminosa.
Na associação, mínimo de 3, na organização, mínimo de 4 pessoas. Então, o número de sujeitos mínimos tem uma variação. Na associação, mínimo de 3 pessoas, na organização, mínimo de 4 pessoas. Na associação, ela precisa ser minimamente estruturada. Tem que ter uma estrutura, um pouco de ordem interna, mas é uma estrutura mais simples, mais simplificada, mais singela. Enquanto na organização criminosa, da Lei 12.850, é preciso que a estrutura seja ordenada e com divisão de tarefas. Então, nós estamos já diante de uma estrutura mais sofisticada, com grau de sofisticação maior. Então, a organização criminosa, melhor dizendo, a associação criminosa, nesse comparativo, ela acaba tendo uma estrutura interna mais simples, mais simplificada, mais singela do que a estrutura interna da organização criminosa, que já requer o quê? Já requer uma ordem muito mais complexa, já requer divisão de tarefas, quer dizer, uma estrutura mais sofisticada, como eu digo. Uma terceira diferença entre ambas, né, a associação e a organização. Na associação, não precisa ter pretensão de vantagem, né? Pode ser uma associação para a prática de crimes, mas crimes que não necessariamente impliquem em vantagem para os sujeitos associados. Enquanto que na Lei 12.850, Lei das Organizações Criminosas, lá se requer que os sujeitos organizados, eles precisam ter a pretensão de vantagem de qualquer natureza. Então não é qualquer propósito, né? Nós podemos, por exemplo, formar uma associação criminosa para sairmos espancando pessoas pela rua. É uma associação criminosa. Mas já não seria uma organização criminosa porque nós, em princípio, não teríamos vantagem, a não ser que fôssemos, de alguma maneira, pagos, né, remunerados para fazer esse tipo de crime. Então, a pretensão da organização criminosa, obrigatoriamente, tem que ser a obtenção de alguma vantagem de qualquer natureza, enquanto que na associação criminosa, esse elemento vantagem não faz parte. Pode ser crime em relação ao qual, ou aos quais, melhor dizendo, a associação criminosa, do ponto de vista de vantagens, não tem alguma. Não tenha qualquer vantagem. Então, mínimo de 3 pessoas numa, 4 na outra, estrutura simples numa e mais complexa na outra, pretensão de vantagem numa e desnecessidade de pretensão de vantagem na associação. E a associação pode ser focada em qualquer crime, desde que o crime seja praticado por dolo direto. A única ideia contida no aspecto associativo é que você não pode trabalhar com crimes culposos ou mesmo com crimes dolosos eventuais. As pessoas se associam para a prática de crimes dolosos pela forma de dolo direto. Enquanto na organização criminosa, as infrações penais que vão gerar aquela vantagem pretendida têm que ser infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos, né? A pena deve ser superior a 4 anos, a pena máxima, né? Máxima combinada, deve ser superior a 4 anos, ou se não for pena máxima superior a 4 anos, que o crime tenha um caráter transnacional, ou seja, que ele seja um crime considerado com etapas a serem praticadas em parte no nosso país, mas parte também em país estrangeiro. É isso que a gente chama de crime transnacional, aquele que tem sua execução territorial diferida em 1, 2, 3, 4 ou mais países. Tá? Então, em linhas gerais, qual a diferença de associação para organização criminosa? Na associação, no mínimo 3 sujeitos, na organização, no mínimo 4 sujeitos. Na associação, estrutura interna mais simples, na organização, estrutura interna mais sofisticada, com ordem e com divisão de tarefas. Na associação,
não precisa ter pretensão de vantagem, na organização precisa ter pretensão de vantagem de qualquer natureza. E na associação, ela pode ser focada em qualquer crime, desde que seja feito ou praticado da forma dolosa, enquanto na organização ela só pode envolver a pretensão de práticas de crimes com penas cominadas máximas acima de 4 anos, ou, mesmo quando abaixo, daí crimes que envolvam transnacionalidade. Essas são as diferenças fundamentais entre os dois tipos de grupos, né? O grupo associativo e o grupo organizado. Tá? Em linhas gerais, pessoal, são essas as considerações mais importantes sobre o crime de organização criminosa lá do artigo 288 do Código Penal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.